Meu deputado, Tudo bem, Maxwell? Como é que você tá? Boa noite. estou em casa, né, deputado? Não tenho outra opção, né? Perguntei se você tá bem, se você tá em casa. A opção do Estamos, né? momento, estamos, né? Estou bem, graças a Deus, dentro da possibilidade, né? Mas bem, família bem, todos bem. Espero que você esteja bem aí também. Dentro do possível, caminhando. Minha irmã acabou sendo vítima aí da Covid-19, né? Mas tá se recuperando. Isso é até bom pra gente entender e conscientizar as pessoas que isso tá mais próximo de todos nós do que imaginamos, né? Então, Sem dúvida. ninguém tá livre. Você foi muito feliz na tua colocação e parece que está chegando perto, né? Eu tenho agora dois funcionários meus que também contraíram o Covid-19 e pessoas do meu ciclo de amizade também que estão passando aí por alguma dificuldade. Não agravaram a situação deles, mas estão passando aí por algumas dificuldades também. Parece que o cerco está fechando, né, deputado? É isso que a gente tem discutido, né, o Maxwell. No início, as pessoas meio que não entenderam a gravidade do problema. O Brasil ainda teve algumas vantagens porque a gente teve a oportunidade de enxergar o que estava ocorrendo em outras nações. Então, se a gente começou a ver o agravamento da crise na Itália, na França, na Espanha, na Alemanha, depois nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, algumas figuras, até as pesquisas não nos deixam mentir, né? Grande parte da população está consciente e ainda é a favor de se preservar, de manter o certo distanciamento, isolamento social, mas infelizmente o Brasil se atrasou no início desse processo a partir do momento onde não houve essa unidade, essa harmonia entre os governantes. Eu acho que muito por culpa, por responsabilidade do governo central, do próprio presidente da República, que a todo instante construiu uma política negacionista. E isso, sem dúvida alguma, deu oportunidade aí para você ter um colapso maior no sistema de saúde, uma dificuldade maior de entendimento para a recuperação da economia do país e, obviamente, que não tem uma política central, uma estratégia, nem de combate à pandemia, né, seguindo uma orientação de um gabinete de crise ou algo nesse sentido, do governo federal e muito provavelmente também não existirá um gabinete de reconstrução, que é o que a gente vai discutir aqui, creio eu, né? Que Sem eu acho que é dúvida, fundamental, claro. que é o que a Itália está fazendo já, né? Já tem um gabinete, o governo central se organizando para discutir a reconstrução da economia do país, enfim, como um todo. Deputado, eu gostaria de utilizar a liberdade que eu tenho, principalmente com você. A métrica que eu tenho conduzido as nossas lives aqui é uma métrica um bastante transparência, principalmente com todos aqueles que participam. E eu sempre peço para que os nossos entrevistados, primeiramente, façam a sua apresentação, para que o nosso público o conheça, né? Na verdade, evidentemente, todo mundo conhece o deputado Júnior Bozella, mas não sabe da vida, principalmente profissional, e o caminho político que levou o Júnior Bozella a ser deputado federal. Essa é a minha primeira colocação, e aí também queria pedir ao deputado, a gente sempre reserva um espaço, deputado, no final, para as perguntas. A gente tem aqui na MLaw Academy uma série de juristas e intelectuais que compõem aí principalmente esse setor tão importante para o nosso país, e essas pessoas acabam me mandando algumas perguntas e eu gostaria de ter a oportunidade de repassá-las ao senhor também. Claro, claro, prazer. Bom, Maxwell, enfim, aqueles que eventualmente ainda não conhecem um pouco da minha trajetória de vida, eu, enfim, por muitos anos aí militei na política, sempre tive um gosto, isso eu aprendi desde cedo, tá no meu DNA, na minha essência, mas o fundamental na minha vida foi a orientação, a educação que os meus pais me deram, e sempre eles observando o meu gosto pela política, porque na escola eu fui presidente do centro cívico, na faculdade eu dirigi o diretório acadêmico, sempre militei, fiz movimento social, sempre liderei ONGs de trabalho social coletivo, de formação profissional, né, de cursos gratuitos, e fui presidente de juventude partidária, então sempre atuei no campo da política, mas meu pai e minha mãe sempre foram muito claros, né, em dizer o seguinte: olha, não adianta você gostar de política, mas você não ter uma carreira, não ter uma profissão. Claro. Então, isso não vai te gerar
nenhum dividendo positivo, porque na política o fundamental é você entender que ela é um instrumento de transformação, que política não é profissão, política é vocação. Então, por isso que eu fui para a faculdade de Direito, me formei, e logo durante o período da faculdade eu tive aí a possibilidade, dentro do meu horizonte, o meu objetivo de vida, que era me tornar empresário. Então, no ramo da construção civil, da locação de equipamentos, eu militei bastante e fui construindo a minha vida, a minha independência profissional, a minha independência financeira, e paralelamente trabalhando na política, mas sem disputar uma eleição, sem me candidatar. E depois, quando eu estava com a vida já organizada, eu me senti habilitado para ingressar na vida pública, recebi o convite ali para ser secretário municipal, vivi uma experiência importante no Executivo Municipal, eu fui secretário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, inaugurei o Banco de Alimentos, enfim, uma política social importante no combate à fome, no desperdício de alimentos, enfim, numa cidade onde a gente tem ainda, né, um alto índice de vulnerabilidade social. Então, as entregas dos resultados à frente da Secretaria Municipal, dentro do Poder Executivo, além de me trazer uma experiência importante, né, para a minha trajetória política, mas também me deu uma capilaridade, me deu um apoio popular que acabou me catapultando. Eu fui impulsionado para ser candidato a vereador, e na disputa municipal, na eleição de vereador, eu fui um dos vereadores mais votados, com quase 4 mil votos na época, na eleição de 2012, e depois, posterior a isso, assumindo o mandato em 2013, eu resolvi, no mandato de vereador, criar uma série de projetos importantes. Criei um mandato muito participativo, Cidadão Mais, então eu ia aos bairros, conversava com a população, trazia o seu anseio, a sua necessidade, a sua demanda, criei até programa de televisão na época para poder abordar os temas que a gente discutia dentro desse projeto que era o Cidadão Mais, e na Câmara Municipal eu encaminhava todas as demandas através de projeto de lei, através de requerimentos, enfim, indicações, e cobrava o Poder Executivo municipal. E aí isso também foi me dando habilitando para política, Sim, me dando claro. musculatura política, conhecimento de causa, e também aceitação popular. Isso é importante. Aí em 2014, eu tinha aí praticamente um ano de mandato, eu resolvi ser candidato a deputado estadual. Então, dentro da minha característica aí, da minha ousadia, me lancei aí a candidatura de deputado estadual, e aí saí bem das eleições. Eu estaria eleito em outros 18 partidos, eu tive 50 mil votos, tanto que bem expressivo. Agora, no final da legislatura, eu tomei posse, assumi o mandato de deputado estadual, não tive o tempo de exercer, mas está lá no currículo. Mas, Sim. enfim, como eu não fiquei na suplência, eu acabei dando sequência no mandato de vereador e resolvi disputar a prefeitura, ser candidato a prefeito. Eu teria uma eleição de vereador muito bem encaminhada, muito tranquila, até por causa do capital político que eu consegui acumular dos números, ao longo da trajetória, mas não me furtei das minhas convicções, das minhas responsabilidades, e aí voltei no tempo e lembrei dos ensinamentos que eu tive em casa. Estuda, se prepara, tem independência profissional e financeira, porque você não vai ficar escravo da política. Então, eu não fiquei escravo do mandato de vereador, do salário de vereador, ou coisa nesse sentido. Então, fiquei habilitado para a eleição municipal para poder fazer o enfrentamento que eu julgava necessário ali naquele processo, naquele momento. Então, vivi uma experiência nessa eleição, foi muito positivo. Eu acho que quando você ganha, quando você perde, a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. Então, isso nos dá maturidade para a vida, nos dá maturidade política. E aí, quis Deus também, depois que eu, após a posterior eleição municipal, tivesse uma oportunidade no Executivo Federal. Eu fui superintendente por um período ali da Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, também, que me deu uma outra experiência de vida, conheci todo o estado de São Paulo, a FUNASA, que é uma das principais autarquias do governo federal. Então, fiz um bom trabalho na FUNASA, fui reconhecido ali por mais de 200 prefeitos, do trabalho que a FUNASA não conseguia realizar em 20 anos, e a gente teve entregas ali, fez o FUNASA itinerante, colocamos o pé na estrada literalmente para levar todos os conceitos e as oportunidades que a Fundação Nacional de Saúde poderia oportunizar para essas prefeituras. Então, tudo isso foi importante, para que eu pudesse, em 2018, disputar a eleição do deputado federal. Recebi o convite do presidente nacional do PSL, o Luciano Bivar, partido que não tinha grandes estruturas, não tinha tempo de televisão, não tinha um grande fundo partidário, partido que abrigou, posteriormente,
o atual presidente da República, mas eu estava nesse PSL quando ninguém estava. E eu, com os meus 50 mil votos, com capital político, com esse histórico, tinha convite de uma série de outras agremiações e com ofertas, né, tentadoras de fundo partidário, apoio para a eleição de 2018, mas eu optei num projeto político. Acreditei num partido liberal, num partido de direita, num partido íntegro, pequeno, mas honesto, limpo, né, sem mácula, sem rótulo, com uma trajetória de altivez, né? E tudo isso foi importante, porque quando eu construí o PSL no estado de São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer toda essa transição e receber o grupo que acabou escolhendo o nosso partido para disputar a eleição em 2018. Então a gente fez parte da história, nessa ruptura, nesse processo onde a gente conseguiu tirar o PT do poder, um movimento social que existiu muito forte desde 2014, da eleição do Aécio Neves, que por um detalhe não ganhou da Dilma Rousseff. Da Dilma. Mas já era esse movimento lavajatista, de anti-PT. Eu falo muito que essa atual eleição, o atual presidente da República, ele é muito fruto dos erros do PT, do petrolão, do mensalão, dos escândalos de corrupção, e que gerou esse sentimento na sociedade, esse movimento aí que a gente queria romper esses paradigmas, né? Construir realmente uma nova forma de fazer política, um governo que não fosse de coalizão, de loteamento de cargos, né, de combate às velhas práticas. Então, tudo aquilo que a gente sustentou no processo eleitoral. Aí combatemos esse bom combate, tive aí quase 80 mil votos, né, dentro do partido, um dos deputados mais votados. O partido teve votos necessários para eleger 17 deputados federais no estado de São Paulo, chapa completa, 100 candidatos, mas aí apenas dos 17 que poderiam ocupar a cadeira, só 10 conseguiram ocupar essas cadeiras. Se elegeram. Do deputado federal, se elegeram, até por causa da lei eleitoral, da cláusula de barreira, que exige ali que você tenha que ter 10% do coeficiente. Então, a cada 300 mil votos você elege um deputado federal, então você tem que ter no mínimo 30 mil votos para poder ocupar a cadeira. Então, você teve outras tantas candidaturas, 80, que não conseguiram ter o mínimo aí de 30 mil votos. Então, em resumo, aí, em síntese, hoje estamos desenvolvendo o nosso trabalho aí na Câmara Federal com muito gosto, com muito orgulho, aí, tentando atender as pessoas aí através do mandato, né, contribuindo e com verdades, né? Quando alguns vêm com as mentiras, a gente devolve apenas com as verdades. Então, deixa eu entrar nesse cenário, né? Eu quero explorar, primeiramente, evidentemente, esse cenário, deputado, que é o momento político atual. A gente vai falar do setor portuário, evidentemente, é o que eu represento, mas eu preciso explorar esse cenário político que a gente tem hoje dentro do nosso país, principalmente em virtude da pandemia mundial. Rosela, como é que está o cenário político em Brasília? A gente ouve muita coisa, a mídia vem entorpecendo as pessoas, e eu acho que é importante o deputado dar a posição dele em relação ao cenário político atual, principalmente porque a nossa audiência só aumenta aqui na live, deputado. Eu não gosto de ficar pintando aqui a caricatura do inferno, sabe, Maxwell? Eu tenho muita responsabilidade com a sociedade, com as pessoas, com os meus eleitores e aqueles que eventualmente também não são meus eleitores, né? Meu papel enquanto estadista, enquanto homem público, enquanto deputado federal, é contribuir, dar a minha cota de participação da melhor maneira possível. Agora, evidente, né, para aqueles que estão fora do mundo político, fora desse ambiente, dessa atmosfera, às vezes acaba sendo contaminado ali por algumas informações que as pessoas não conseguem depurar, não conseguem absorver da forma correta. E muitas dessas informações, Maxwell, você sabe que elas acabam chegando de forma contaminada, né? Você sabe que uma mentira contada 100 vezes, ela vira uma verdade. E, infelizmente... E o próprio deputado é refém de uma série de fake news, né, deputado? E inclusive eu sou membro da CPI das fake news, a gente tem combatido isso, porque isso é um processo que fere a democracia do país. Você altera diretamente o processo da República, da escolha legítima do seu candidato, do seu representante. Então, obviamente, quando você tem uma mídia digital, um gabinete orquestrado ali, com recursos públicos, né, gabinete de deputados ali que estão trabalhando para produzir esse tipo de notícias falsas, enfim, empresários que ficam ali financiando esse sistema de robôs, sistemas que são internacionalizados, e que eles acabam, de certa forma, criando um ambiente
e as pessoas acabam não pesquisando, não vendo que aquele perfil foi criado recentemente, há um mês atrás, 2 meses atrás, são perfis falsos, né, e que automaticamente eles saem disparando uma informação sincronizada para gerar um sentimento de que todos estão defendendo aquela tese. E isso, obviamente, quando você abre o seu celular, quando você está no seu dia a dia, no seu trabalho, cada um dentro das suas atividades fins, não tem a obrigação de ficar pesquisando, especulando, ou tá ali num grupo de WhatsApp, chega uma notícia. Eu já fui vítima de uma série de dossiês, até do PCC falaram que eu fazia parte, pra você ver o nível das coisas, como elas chegam. Graças a Deus, a própria revista Veja trouxe a verdade, né, dos fatos, mas até fizeram um recorte ali da reportagem para fazer uma maldade com a minha imagem. Não sou só eu, não é só essa fake news, há outras tantas fake news que são disparadas e vai, de certa forma, contaminando a opinião pública, justamente porque esses robôs criam essa atmosfera. Então chega no grupo de WhatsApp, no Instagram, no Twitter, e isso é muito ruim para o processo democrático, porque as pessoas elas pegam aquela primeira informação, leem e absorvem aquilo como se fosse uma verdade. Verdade absoluta, sem dúvida. Não, e assim, 50% são dados interessantes. Hoje, dos jovens, eles se alimentam das notícias das redes sociais, eles não leem jornal, né? E mais de 60%, 70% não consegue distinguir o que é uma verdade e o que é uma fake news, né? Então, tudo isso tem que ser falado, tem que ser discutido, debatido, para que a gente não interfira no processo democrático. A oxigenação do poder, a alternância no poder, né, e a verdade dos fatos, elas precisam ser trazidas à luz do dia, né, e ser debatidas às claras. Então, lá em Brasília, né, quando você me perguntou agora, inicialmente, como está o clima, como está o ambiente, nós temos realmente hoje um ambiente complexo, que foi todo ele construído e criado pela própria família do presidente da República, por ele mesmo, por ele próprio. Costumo dizer que o presidente ele vem diariamente cavando aí a sua própria sepultura de forma equivocada. A gente torce para o Brasil, a gente lutou por esse governo estar eleito, nós estivemos na campanha, rodamos 4, 5, 6 vezes no estado de São Paulo, rodei com o meu carro, com a minha gasolina, comeu sem parar, não recebi um centavo do fundo eleitoral, do dinheiro público. Todo esse recurso foi destinado para a campanha do presidente da República. Então, nós confeccionamos os nossos materiais, das nossas dobradas. Então, nós estimulamos as pessoas a estarem nesse projeto. Cada um de nós que fez parte, né, de alguma forma, tentou convencer outras tantas pessoas a participarem, para que o atual presidente saísse lá dos 4%, 5% e pudesse chegar ali ao segundo turno e, consequentemente, a sua vitória ali no segundo turno. A gente sabe que teve o voto útil, que teve uma série de questões, porém, esses brasileiros que votaram, os 57 milhões, eles são eleitores, uns por convicção e outros por outras questões que o movimento da sociedade acabou tornando ali o Jair Bolsonaro o catalisador desses votos. Mas a gente não pode aqui, Maxwell, renunciar aos outros 150 milhões de brasileiros, eventualmente que votaram numa outra candidatura. Sim. Ou que não foram às urnas. Então, o ambiente político hoje, ele está contaminado justamente por isso, porque o atual presidente da República, ele priorizou o debate, o discurso, para uma minoria, para uma pauta ideológica, barulhenta, para fazer a sua política. E aonde o momento exige o quê? Desde o janeiro de 2019, exige um Estado democrático, um Estado de responsabilidade, claro, onde a gente possa buscar a recuperação. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Deputado, queria até fazer um elo dessa sua colocação em relação até propriamente o setor portuário. Já quero começar a discutir agora o setor portuário efetivamente. Eu quero crer que as pessoas votaram num projeto, que estava relacionado diretamente às questões de corrupção dentro do nosso país. A gente sabe disso, isso ficou bastante claro. De alguma maneira, a gente percebe que isso, de alguma forma, vem se perdendo ao longo do caminho. E a gente percebeu agora, mais recentemente, a saída do Casemiro Tércio da presidência do Santos Port Authority, que é o maior porto que nós temos na América Latina, que é o Porto de Santos. E aí, com a liberdade que eu tenho, eu preciso te fazer esse questionamento, porque muita gente me perguntou isso durante a tarde toda.
A gente vai voltar àquele velho modelo de indicação política, principalmente nos portos do Brasil, ou nós vamos continuar com uma agenda técnica dentro destes cargos para que a gente possa ter o novo normal que a gente espera, que na verdade boa parte da população votou, né, para ter um novo normal dentro, principalmente, das companhias docas espalhadas pelo Brasil do modo geral? Se dependesse de mim, nós não teríamos esse retrocesso, Maxwell. Objetivamente falando, eu até notifiquei, oficiei o ministro Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, juntamente com o secretário nacional dos Portos, o Diogo Piloni. Pessoas que eu tenho um profundo respeito, admiração, técnicos profissionais, conhecedores da área, da matéria. Eu acho que essa foi uma das vitórias aí desse governo logo no início da gestão. Ter conseguido ali escolher ministros que eram técnicos sem aquele loteamento com os partidos políticos, até porque o governo, o presidente, né, o candidato, ganhou a eleição nesse formato. Agora, infelizmente, as coisas foram se perdendo ao longo do tempo, como eu vinha dizendo aqui, de que o presidente da República, dentro desse seu discurso, dessa sua prática, de colocar os ministros, ele começou a entender que não bastava colocar bons ministros e ministros técnicos. Ele queria que o ministro, tudo bem, não tivesse sido loteado junto aos partidos políticos, que são ministros estudados, mas é que a caneta dele é que, no final, é que manda. E ele realmente está fazendo valer a caneta dele nesse momento, e é por isso que eu mandei o ofício para o Tarcísio, para o Piloni, questionando se a gente ia ter esse retrocesso, para que eles tivessem ali a responsabilidade, a consciência, no sentido de repente, orientar o presidente da República a não lotear setores importantes do órgão público federal, no caso, o Porto de Santos, que por muitos anos ele ficou sendo protagonista nas páginas policiais, e não nas páginas de assuntos portuários, que é onde o Porto de Santos deveria ter o seu protagonismo, por ser o maior porto da América Latina, por bater recordes de movimentações. Então, politicamente, eu tenho agido nesse sentido de ser um combatente, né? Eu estou combatendo, estou fiscalizando, estou cobrando para que esse toma lá da cá, para tudo aquilo que a gente, na campanha, prometeu para a população, ele não venha se repetir. Só que, infelizmente, ele já está se repetindo. O governo se colocou numa situação delicada, perdeu a oportunidade no início de 2019, onde estava na lua de mel com a população, onde tinha uma popularidade mais acentuada, e não esses incríveis 50% de rejeição, de péssimo e ruim, que hoje as pesquisas nos mostram. Então tinha uma facilidade, uma bancada inteira de deputados a seu favor, onde a gente tinha ali uma condição de ter um debate, um discurso, uma envergadura moral dentro do parlamento para enfrentar o centrão, para enfrentar a esquerda, todos aqueles corruptos que a gente varreu do poder. E, infelizmente, o presidente optou por essa pauta mais pitoresca, mais avacalhada, de ficar fazendo brincadeira nas redes sociais e desautorizando os seus ministros, seja o da saúde, seja o da justiça, se corrompendo a fragilidade ali do parlamento, que ele conviveu durante 28, 30 anos, e envolvido ali por escândalos de corrupção dos seus filhos. Né? No caso do Rachadão, no caso do Queiroz, do Flávio, a questão que envolveu a Embaixada dos Estados Unidos com o Eduardo. Se o presidente da República tivesse se empenhado, logo no início da gestão, em realmente criar um governo um governo de diálogo, de coalizão, não no sentido de lotear espaços e vender os cargos para poder angariar apoio e ter a sua base eleitoral. Se o governo tivesse concentrado a sua energia em aprovar rapidamente a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma do Estado, fatalmente, num diálogo, numa discussão republicana, quando estávamos ainda naquela lua de mel, a gente teria avançado muito nas questões de geração de emprego, na geração de retomada da economia do nosso país, mas o presidente optou em fazer diversionismo, optou em tentar colher acordos no parlamento para que o seu filho se tornasse embaixador, porque ele queria dar um filé mignon para o filho dele. Aí o presidente agora, nesse caso da pandemia, mais grave ainda, tem se demonstrado aí uma figura totalmente desconectada com a realidade mundial e não tem entregado resultados propositivos. E cada vez mais vem se afundando nessa crise ministerial, trocando o pneu do carro com ele em movimento,
tira ministro, interfere na Polícia Federal, é uma confusão generalizada, e isso o colocou nas cordas, no corner do ringue, sendo obrigado agora a fazer esse tipo de acordo, que ele prometeu que não faria. Né? Então ele está sim fazendo esse loteamento, nomeando cargos daquele chamado centrão, da velha política, acordo com esses partidos, o PP, o PL, enfim, de figuras que historicamente condenadas, né, nos processos do mensalão, do petrolão, ex-réus, ex-presidiários, enfim, o que tem de pior, aquilo que ele tudo condenou. E, infelizmente, eu tenho as informações que no Porto de Santos, realmente, a lista dos cargos, a lista das diretorias, já estão correndo dentro das bancadas para que o ministro-chefe lá da Casa Civil possa atender esses apontamentos desses deputados. Então, a gente sabe o que ocorre nos bastidores do parlamento. A gente não pode generalizar, né? A gente não pode generalizar. Tem bons deputados, né? Tem pessoas ali honestas que não se curvam às suas convicções, que estão fixas ali no seu compromisso com a nação. Eu sou um desses deputados que aquilo que eu sustentei no processo eleitoral, e a minha maior dificuldade hoje, meus maiores questionamentos com o atual governo central é justamente esse, a dificuldade de sustentar à tarde o que se combina de manhã. Né? Isso tem sido uma retórica desse governo, e é um fator complicador, que vai, sim, trazendo dificuldades para o empresariado, para o setor dos trabalhadores, principalmente nessa questão que envolve o Porto de Santos. Porque a partir do momento que você contamina, que você permite a indicação política, obviamente que os grandes projetos, né, agora a gente está debatendo aí a questão da dragagem, tem uma série de assuntos que estão em curso, o PDZ, a privatização, assuntos que vão trazer resultados para a economia, para a balança comercial do país, para ter resultados positivos, para a oportunidade de trabalho, principalmente após agora a pandemia, e a gente não vê o presidente preocupado com isso. Por quê? Ele prometeu que não seria candidato à reeleição, na eleição ele falou isso, e logo no primeiro dia que ganhou a eleição, no dia seguinte, não pensou em outra coisa a não ser em fazer a discussão política. Eu gostaria muito que o presidente pudesse recalcular a sua rota, porque ao invés de ter pessoas que votaram nele, desses 57 milhões, que estão se arrependendo, que dizem publicamente que não querem mais votar, e eu recebo milhares de mensagens no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, não dos robôs, mas de cidadãos, de formadores de opinião, que falam, olha, deputado, eu me arrependi, eu sinto que eu sofri um estelionato eleitoral. Obviamente tem pessoas que são convictas, que tem uma militância ali mais cega, tal, que o presidente pode estuprar uma freira na rua ali, que elas não vão se sentir ofendidas, né? Elas vão achar que é bonito, que é certo o que ele está fazendo. Mas aqui o que me compete, dentro da minha obrigação, é contar para as pessoas que a verdade não é a crítica pela crítica, a oposição pela oposição. É da maneira construtiva. Nós estamos vivendo na pele. É o que está acontecendo em Brasília, porque o governo perdeu a mão, se perdeu porque optou por dialogar com uma base ideológica, não quis conquistar aqueles que não votaram nele. Seria muito bom você entregar no final de 2021 um excelente resultado para o país, e aquelas pessoas que eventualmente votaram no Haddad, ou votaram em branco, ou votaram em nulo, que eventualmente se arrependessem, falar, olha, acho que agora esse cidadão que está aí sujeito, ele é merecedor da minha confiança e do meu voto. E não o contrário do que está acontecendo agora, onde dos 57, a base vem derretendo, e muitas pessoas vão se arrependendo. Talvez não se arrependa do voto, mas não queira reproduzir esse mesmo voto. Isso é chocante e me chama a atenção porque o Brasil passou por maus bocados na história, desde a Constituinte de 88, da redemocratização, e eu acho que é muito ruim. Tudo aquilo que a gente lutou, infelizmente a gente está sofrendo agora na pele os maus tratos, os mesmos vícios de tudo aquilo que a gente, como eu falei, lutou e combateu para que a gente pudesse virar essa página tão prejudicial na história do nosso país. Deputado, eu me recordo, assim que você foi eleito, eu te entrevistei no Porto e Negócios, eu não sei se você lembra disso, foi logo da tua eleição, e ao término do programa e durante o programa, você me fez a seguinte colocação, falou, Maxwell, eu vou ser um profundo defensor do setor portuário, porque eu entendo que representa aí 1/3 do PIB nacional, e a relevância e a importância
desse setor para o nosso país é estratégica. E aí eu tenho duas colocações para te fazer, na verdade, dois questionamentos, né? O primeiro, dentro das grandes empresas, vamos se dizer desta maneira, né? A gente percebe que principalmente os terminais de exportação, em virtude da política do governo federal, não vão sofrer muito, e até propriamente com o dólar bastante alto. Mas a gente percebe que principalmente os terminais de containers e aquelas empresas que atuam com importação vão sofrer e vão sofrer demais. A minha primeira pergunta é: você é favorável à revisão, principalmente destes contratos, desses terminais, uma vez que o volume de movimentação vai cair significativamente, isso no ambiente das grandes empresas. E aí eu vou trazer isso para as empresas de médio e pequeno porte também, deputado, porque eu percebo que eu sou uma das pessoas que defende esta bandeira e uma das poucas também. Os incentivos provenientes do governo para empresas de médio e pequeno porte que orbitam o setor portuário não estão chegando na ponta, deputado. Eles não estão conseguindo ter acesso a esses incentivos, seja da folha de pagamento, seja efetivamente de recursos para que eles possam garantir o seu fluxo de caixa. E essas empresas possuem um capital intelectual vertiginoso para manter as operações também do setor portuário. Como é que o deputado está olhando para isso também? Acho, Maxwell, o que nós precisamos ter agora, o entendimento, é que nós vamos viver uma nova realidade, né? Uma nova ordem econômica mundial, isso é fato. Ninguém imaginava que o mundo seria aí vítima de um vírus, onde não tem medicamento, você não tem vacina. Então, obviamente que vai existir uma recessão, nós vamos passar por maus bocados. Outro dia até comentava essa questão que da exportação, que o Brasil ainda não teve um prejuízo na sua balança comercial, justamente por causa da relação com a China, e quase que teve um rompimento diplomático, aí um outro absurdo, você confundir as coisas, você pegar uma pauta ideológica e você praticamente aí colocar em risco a relação com o seu maior parceiro comercial. O Brasil depende hoje muito da China no campo aí comercial. Então, eu vejo que se não fosse essa relação hoje, por exemplo, a crise que está nos Estados Unidos, na Argentina, hoje a gente estaria colhendo resultados mais horrorosos ainda do que a gente já começa a enxergar. Então, esse é um ponto a ser debatido. Oi, voltou. É que entrou uma ligação. Oi, voltou. Entrou uma ligação aqui. Desculpa. Então, essa discussão que passa agora e que eu vou defender, que eu vou travar, é justamente a preservação dos empregos. Eu acho que isso é fundamental nesse momento, porque as pessoas elas não podem perder os seus postos de trabalho. Isso é uma questão que eu vim até analisando dentro desse PDZ, essa possibilidade aí de alguns contratos de arrendamento, de concessão, eles sofrerem, esses terminais, sofrerem algum prejuízo nesse sentido, de perderem a sua capacidade de gerar empregos. Então, eu até assumi esse compromisso, essa pauta de forma pública para fazer essa interlocução com o ministro Tarcísio, com o Diogo Piloni, para a gente reabrir alguns debates que envolvem o setor portuário, principalmente o Porto de Santos. Então, eu acho que essa pauta ela é decisiva, é fundamental a gente preservar os empregos. Então, eu sou totalmente contra qualquer rediscussão onde a gente, de alguma forma, venha impossibilitar esses terminais, esses geradores de emprego, de poderem continuar aí com a sua atividade em pleno funcionamento. Então, acho que essa é uma questão importante que a gente tem que deixar registrado publicamente. Eu acho que o governo tem, de alguma forma, a Câmara, a gente tem aprovado, tem as medidas provisórias, enfim, o socorro aí às pequenas, médias, grandes empresas. O setor portuário é importante que a gente consiga, de alguma forma, não só nessa questão que envolve os trabalhadores, na repactuação dos contratos, o subsídio que o governo pode atender quando há ali a demissão por justa causa ou sem justa causa,
Eu acho que todas essas ações que são do campo legislativo, do executivo para o legislativo, a Câmara não tem se furtado e tem tido a responsabilidade. Tanto que a Câmara aprovou o decreto de calamidade pública logo de imediato, que vai até dezembro de 2022. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que também não adianta aprovar os projetos de lei, aprovar o socorro aos estados e municípios, aprovar o orçamento de guerra, ter o auxílio emergencial para o trabalhador autônomo, para o informal, aprovar as leis de socorro às pequenas, às microempresas, às grandes empresas, e a gente não conseguir liberar esse capital de giro, o crédito necessário para que exista esse socorro. Então, a gente tem enxergado que há um desafio, há uma dificuldade muito grande para que essas grandes empresas, esses grandes terminais também possam ter o acesso necessário para que o governo venha. A gente sempre defendeu mais Brasil e menos Brasília, né? Sem dúvida. Menos Estado, menos intervenção. Mas hoje, mediante essa complexidade, essa pandemia, que não era algo dentro do previsto, a gente precisa estabelecer as previsibilidades. E dentro de situações emergenciais, nós precisamos tomar também medidas emergenciais. E é isso que a gente tem procurado fazer e tem defendido, com diálogo. Isso é importante. Então, eu sei que o setor está preocupado, está assustado, tem essa questão que envolve a flexibilização, desburocratizar o acesso a esses capitais de giro. Então, isso tem sido também pautas aí de discussões dentro do parlamento para que a gente socorra o grande empresário, o pequeno, médio, como eu falei, mas essas grandes empresas aí do setor portuário que geram aí milhares de empregos, então muitas famílias que dependem de que esses grandes empresários mantenham aí as suas portas abertas. Deputado, você falou em relação a essa questão da burocratização, eu vou fazer minha última pergunta, e aí eu vou virar, não é falta de educação, mas eu vou começar a separar as perguntas, porque chegaram várias perguntas para que eu possa fazê-las para o senhor também. Falou da burocratização, eu percebo que ao longo das últimas décadas a gente burocratizou muito os nossos processos, a fim principalmente de regular estes processos. E na verdade a gente mais controla do que regula, falando do lado do governo. Passando a pandemia, será que, politicamente falando, não só o governo federal, estadual, mas também os municípios de um modo geral, vão entender que o governo precisa regular e não controlar os mercados, partindo para a judicialização monstruosa que a gente tem hoje, absolutamente de tudo? Haja vista, por exemplo, a dragagem, como foi pontuado, né? Os processos de dragagem nos portos do Brasil são judicializados rotineiramente e não deixam que esses processos avancem nos portos do Brasil. Acho que o desafio, a proposta desse governo justamente sempre foi combater o excesso da burocratização. Agora, na prática, o Maxwell, as pautas, como eu te falei logo no início, elas não tiveram resultados eficientes, né? Eu acho que um pouco da letargia, um pouco dessa falta de compreensão da relação com os poderes, dessa harmonia, talvez tenha dificultado e gerado essa dificuldade com relação a desburocratizar, né? Então, regular, os órgãos de controle, isso tudo são pautas que, sem dúvida alguma, eu acho que o ministro Tarcísio, o secretário nacional dos portos, o Diogo Piloni, eles tinham como metas, como prioridade. Mas, infelizmente, o retrocesso que a gente está vivendo agora, tudo o conselho consultivo que a gente construiu logo no início do mandato, as pessoas que são voltadas aí à tecnicidade das relações que envolvem o setor portuário, os debates que a gente travou lá atrás e as diversas audiências com o secretário nacional, com o ministro dos Portos, elas todas foram tratadas nesse quesito, abordado a necessidade da gente desburocratizar, né? Ter uma condição melhor de atendimento às políticas públicas. E, infelizmente, agora com a pandemia e com esse retrocesso que a gente está vivendo, né, na questão do loteamento, na questão aí da politização dos cargos, eu citei agora que essa questão da dragagem pode ser um retrocesso.
pessoas que foram demitidas, que estavam com esse processo adiantado, podem sofrer toda uma interferência política, e aí não vejo grandes perspectivas num cenário onde o Brasil se encontra em dificuldade econômica. Já vinham, os números do IBGE já vinham mostrando isso, que a economia não vinha recuperando de forma célere, como todos nós esperávamos. A gente agora, com um ambiente político contaminado, tem uma perspectiva positiva com relação a desburocratizar e o Estado ficar menos trazendo interferências para esses setores tão importantes. Então, a perspectiva, elas realmente não são das melhores nesse sentido, e a gente torce, né, para que eu esteja errado, mas eu não creio que a gente vai colher bons resultados nessas questões. Uma das perguntas que chegaram, na verdade, de inúmeras pessoas, deputado, é relacionado à questão da capacitação. A gente sabe que vai passar por um processo de transformação bastante grande nos portos do Brasil, e as pessoas estão perguntando se o deputado tem algum projeto voltado especificamente para o incentivo da capacitação da mão de obra nos portos do Brasil. Olha, Maxwell, todo esse trabalho que a gente tem debatido, o parlamento, eu enquanto deputado federal, dentro da Comissão de Viação e Transporte, eu apresentei uma série de requerimentos para que a gente pudesse, e uma das ações importantes foram justamente essa, a criação da subcomissão de portos, para que todo o debate pudesse ser intensificado. Eu apresentei logo no início da gestão a criação da subcomissão de portos, mas infelizmente a comissão não instalou a subcomissão, então isso foi algo que retardou tudo aquilo que a gente vinha desenvolvendo para o setor portuário, por talvez até discussões políticas, algo que sempre acaba contaminando e ferindo aí as pautas que são construtivas. E é lógico, se a gente tivesse hoje uma condição melhor de trabalho dentro do âmbito da subcomissão de portos, com certeza, todas essas pautas que envolvem a capacitação, a qualificação, você dá uma melhor qualidade no atendimento às pessoas que precisam servir ao setor portuário, elas estariam melhor desenvolvidas. Eu não quero aqui entrar no mérito, ficar debatendo quem está certo, quem está errado, mas quem vive o parlamento, quem está no bastidor, sabe exatamente o que se passa ali em quatro paredes e o porquê que as coisas não evoluem. Então, tudo aquilo que a gente tinha de pauta, de encaminhamento, ela acaba sendo obstruída por essas questões que envolvem caprichos, que envolvem mais política e menos gestão. Deputado, outra pergunta também que chega de inúmeras pessoas está relacionado principalmente ao novo modelo que nós vamos ter, principalmente do comércio exterior. A gente percebe que haverá, de alguma maneira, uma mudança do estoque estratégico, ou seja, o mundo não vai mais depender da China como dependia anteriormente. Isso é uma tendência natural. A Europa já se posicionou dessa maneira, os Estados Unidos vem se posicionando também, e nós temos uma indústria completamente sucateada dentro do nosso país. Na tua percepção, a agenda, principalmente em Brasília, está olhando para a industrialização também, porque isso fomenta o setor portuário, ou a gente ainda continua atrasado nesse setor, que é um setor que pode ser muito explorado e atrair investimentos, principalmente para o nosso país, da iniciativa privada? A visita que nós fizemos em Singapura, a gente debateu muito. Exatamente. Toda essa tecnologia, essa industrialização, um processo que em Singapura era uma ilha, né? E hoje ali é um dos principais uma potência. Portos, uma potência. E o processo lá do porto, inclusive, é um debate que a gente tem trazido, né? O modelo de gestão portuário, a gente vem discutindo isso desde o início, e lá em Singapura copia os melhores modelos, na verdade é um exemplo. Sim. Né? É uma referência de modelo de gestão portuário que a gente não consegue implementar aqui no Brasil e no Porto de Santos, por causa justamente dessa dificuldade de a gente intensificar o debate político. E a gente é defensor dessa pauta do modelo landlord. Eu acho que tudo isso facilitaria esse processo nosso também da industrialização, de potencializar, de trazer essa relação mais ampla, menos burocratizada, como a gente vem discutindo. O modelo de gestão nosso portuário ele é extremamente engessado. Isso para mim ficou muito claro
nessa experiência que a gente viveu lá em Singapura, conhecendo a realidade portuária ali daquele país. Então, eu acho que tudo isso passa exclusivamente também pelo modelo de gestão a ser adotado nos portos do país. Eu acho que essa pauta econômica ela vai ser decisiva, a maneira como a gente vai conseguir abrir o mercado, como a gente vai conseguir atrair o investidor. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao investidor do mercado externo, a maneira como ele está enxergando o Brasil, a maneira como ele pode entender que o Brasil vai ter uma capacidade de reação, de recuperação. E eu acho que isso envolve diretamente a questão das indústrias, passando pelo modelo de gestão, porque é o exemplo que a gente precisa dar. Se você tem uma política profissionalizada, com um modelo de gestão eficiente, onde os maiores portos do mundo, o Porto de Roterdã, o Porto de Singapura, como eu citei, que adotam, por exemplo, o modelo landlord de gestão, eu acho que o Brasil passaria a ter uma condição diferenciada, uma melhor maneira de conseguir vencer essas pautas e esses desafios. Então, eu acho que tudo isso depende de um esforço da comunidade portuária, de um esforço coletivo. Eu acho que isso está no horizonte ali do ministro, do secretário nacional dos portos, mas a questão é implementar essa política, de que forma que a gente vai conseguir vencer esse desafio. E a gente esbarra sempre na questão política, que eu falei há pouco aqui, as pessoas levam mais pelo lado da vaidade, e a gente não consegue vencer esses desafios. Aí a gente sempre esbarra no controle do setor, na questão da burocratização e no modelo de gestão que, na minha opinião, hoje nós temos um dos mais ineficientes aí do mundo. Deputado, a gente está passando por um momento de polarização absoluta, né? Ou seja, toda vez que a gente tem um problema, você tem que obrigatoriamente assumir um lado, o que, no meu entender, está completamente errado, né? Porque a gente pode ter posições divergentes e, naturalmente, debater para que a gente possa ter um processo construtivo. E eu acho que é isso que vai fazer com que a gente tenha a mudança necessária, não só dentro do setor, mas também no nosso país de um modo geral. Na tua opinião, focando no setor portuário, quem tem que capitanear esse processo de transformação, deputado? A gente convive com essas burocracias dentro do nosso país ao longo de décadas, perduram, passa governo, entra governo e a gente continua com o mesmo discurso, com o mesmo discurso e com a mesma guerra ideológica, né? E a gente não consegue avançar, passa 10 anos, passa 20 anos, 30 anos, a gente não muda. Quem capitania isso? É a sociedade? A sociedade precisa mudar o mindset dela e ter uma proximidade maior, principalmente com a classe política, para que a gente possa fazer estas mudanças? Como é que o deputado enxerga isso? Nós temos que construir pontos, né, Maxwell? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que tudo iniciou de uma forma bem intencionada. A gente assumiu responsabilidades, bandeiras, tentando de todas as formas fazer com que o setor portuário fosse reconhecido no país. Eu lembro que no governo de transição, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, quando a bancada se reuniu ali com os ministros, a gente levou pautas técnicas, a gente não debateu ali espaço, a gente não debateu cargos, diretoria, então a gente já entrou numa nova filosofia. Então foi quando eu citei aqui a questão de criar um conselho consultivo, de apresentar o requerimento na Comissão de Diversão e Transporte para constituir a subcomissão dos portos, tudo isso para que a sociedade, a comunidade, vocês que têm voz, vocês que defendem a pauta portuária, vocês que trabalham no setor, que convivem com a comunidade portuária, que conhecem os desafios, a realidade, pudessem ter essa relação estreitada, facilitada. Eu acho que isso foi sempre a nosso desejo, a nossa vontade, que é literalmente construir essas pontes, Maxwell. Agora, tudo isso depende também da pressão da sociedade, é o que você tem falado. A gente não pode aqui ficar politizando o debate a todo instante, sendo que o setor portuário ele representa mais de 200 mil empregos no país, é um setor que emprega bastante, que fomenta, que movimenta a economia e representa muito para a balança comercial do nosso país. Então, me incomoda o fato da gente, de repente, agora passar a viver esse retrocesso. Nós temos tantos profissionais da área competentes, que são competentes, como você,
que tem feito aí um trabalho de trazer o debate, de aproximar, seja os operadores, seja o setor dos trabalhadores, e o Sérgio Aquino é um outro amigo que sempre me pautou essa questão que envolvia a questão da privatização, do modelo de gestão, seja ele o landlord, enfim, qualquer dos outros tantos modelos a serem debatidos para que a gente pudesse realmente ter essa eficiência no setor portuário. E isso tudo foi levado. Na minha reunião lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, com o ministro Tarcísio, foi um dos primeiros questionamentos que eu fiz. O que o governo pensa para o modelo de gestão? O governo quer privatizar? Você lembra que logo no início do mandato teve aquela briga dentro do setor portuário, porque o Dória falava uma coisa, o Bolsonaro falava outra, com relação... Aí depois eles se entenderam, aí falaram que iriam privatizar, e aí foi uma outra convulsão, porque, como é que a gente vai privatizar? A gente tem que privatizar setores do porto, né? Não dá para privatizar o porto, entregar ele todo para a iniciativa privada. Deputado, é favorável à privatização do Porto Santos, deputado? Eu sou favorável ao modelo landlord, é o modelo que mais me convence. É você setorizar, privatizar o serviço de dragagem. Eu acho que tem serviços no porto ali que ele deve ser privatizado, até para que a gente realmente vença esse controle, essa regulação, vença essa burocracia, porque você vê que entra ano, sai ano, começa contrato, termina contrato, o porto está sempre correndo o risco de ficar à deriva, à mercê da burocratização, podendo ali a qualquer momento ser suspenso o contrato da dragagem. Isso interfere frontalmente nos interesses comerciais de todos aqueles que dependem ali do setor portuário para sobreviver. Então, interfere diretamente na economia do país. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração e fazer esse esforço, essa união coletiva do setor como um todo, no Brasil. Dessa maneira, pressionando, conversando com o ministro, eu estou no instante, com o secretário nacional, e ver de que maneira a República, o eixo central disso tudo, nos ajuda a ter o porto como pauta prioritária. E não agora a margem, aí, à beira de um retrocesso terrível que envolve essas questões políticas partidárias. Isso tem me incomodado muito, porque é frustrante para quem assumiu a bandeira, para quem se colocou à disposição, e você sabe que eu estou sempre acessível nesse sentido, não é uma, duas, são várias pessoas, vários segmentos dentro da comunidade portuária que me acionam, seja o setor dos trabalhadores. Apresentei 3 emendas à medida provisória, agora que regula, que facilita mesmo, né, a questão de você não prejudicar o desenvolvimento do porto, a MP 95. Então, tudo que me solicitam, tudo que me pedem, eu tenho procurado atender para ajudar, para contribuir. Agora, pauta ideológica, queda de braço, enfim, eu acho que tudo isso, de certa forma, gera um atraso e a gente está incomodado, porque o planejamento, o futuro, depende muito da boa vontade dos governantes. Então, a gente fica limitado também. Se o Ministério e a Presidência da República não conseguem ter um entendimento e dar celeridade e destravar essas pautas, obviamente que todos nós acabamos sendo refém, vítimas, e as nossas ações elas passam a ser aí infrutíferas. Né? Mas não vamos desistir, Maxwell, nós temos que insistir e brigar por questões pontuais que envolvem o setor portuário. Eu acho que a questão da gestão, o modelo de gestão é fundamental, a questão do PDZ tem que ser discutida, tem que ser aprofundada, tem a questão da dragagem, enfim, a gente lutar contra a politização dentro do setor portuário. Eu acho que essas pautas elas são linhas mestras que a gente deve, em nenhum momento, deixar de perseguir. Exatamente. Isso depende muito de você e de toda a comunidade portuária aí como um todo. Deputado, eu não me privo de dar meu depoimento, porque eu sou apolítico, né? Então, francamente falando, o meu interesse está relacionado diretamente ao setor portuário. Eu tenho um programa chamado Porto e Negócio, e eu defendo o negócio. Eu acho que o negócio é importante, é ele que gera a economia, é ele que gera o emprego. O deputado falou muito em relação ao modelo landlord, deputado, e eu acho que o Júlio Castiglione, ele foi muito feliz na colocação dele, né? Eu tive uma entrevista com o Júlio, e o Júlio fez a seguinte afirmação, deputado: a gente consegue importar lei, a gente consegue importar tecnologia, a gente consegue importar processo, a gente só não consegue importar pessoas. Enquanto as pessoas não entenderem que nós temos de parar de demonizar o lucro e ter a convergência para o desenvolvimento daquele setor no qual nós atuamos,
pautados na confiabilidade, muito dificilmente, deputado, a gente vai sair do lugar. A gente vai continuar enxugando gelo com a toalha molhada. E a gente vem fazendo isso ao longo de décadas dentro do nosso país. E complementando o meu depoimento, eu posso dar esse depoimento, toda vez que eu acessei o deputado esteve completamente disponível para que a gente pudesse debater qualquer pauta relacionada ao setor portuário. Deputado, a gente está chegando ao final da nossa live e uma das perguntas que vieram de inúmeras pessoas também, deixa eu mandar um abraço, Marcelo Samarco, o doutor Rodrigo Marçaioli também está aqui na live, uma série de pessoas que nós conhecemos. Samarco, Marcelo, são grandes amigos. São grandes amigos também. Nossa, então acompanhando a gente dominadores da pauta aí, né? Dominam bem. O doutor Marcelo é um profundo conhecedor, é um mestre, né? Uma pessoa que eu aprendo rotineiramente com ele. Deputado, o senhor é favorável? Não tenha dúvida, né? O senhor é favorável ao PDZ que foi apresentado para o Porto de Santos, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, ou ele precisa passar por uma série de adequações, haja vista que houve um problema de comunicação bastante grande com o setor? Assim como a MP 945 nos apresentou vantagens e desvantagens para o setor, claro, tanto que a gente foi obrigado aí a apresentar uma série de emendas para defender o setor dos trabalhadores, eu acredito que o PDZ ele precisa ser rediscutido, porque ele tem vantagens e tem desvantagens. Né? A concentração, os clusters, enfim, toda essa questão que pode, de alguma forma, prejudicar, né, alguns terminais, essa concentração dos containers, enfim, mas eu acho que tem um prejuízo que a gente discutiu logo no início aqui, ou no meio da live, com relação ao segmento dos trabalhadores, a preservação dos empregos. Então, o PDZ, eu acho que, de alguma forma, pode ter um impacto negativo com relação à geração, a preservação desses empregos, melhor dizendo, e a minha pauta, eu falei desde o início, com relação a essa crise, essa pandemia, o foco seria justamente a gente lutar para que esses empregos pudessem ser preservados. Obviamente, preservando também a saúde financeira das empresas. Então, uma coisa puxa a outra e o governo vai ter que agir, o governo vai ter que interferir, o governo vai ter que socorrer. Essa pauta ela é irrefutável, não tem como a gente não enfrentá-la, é matéria a ser enfrentada. Então, eu sou a favor de uma discussão mais aprofundada. As vantagens eu vejo com relação à questão até do terminal de passageiros, para ser utilizado ali no setor ali dos armazéns no 1 a 8, ali no Valonga, eu acho que isso vai facilitar. A questão das ferrovias também, eu acho que é uma vantagem, pode ser um facilitador. Deputado, a gente tem 30 segundos, o Instagram limita a gente, tá? Infelizmente, a gente tá chegando no final. Acho que a questão lá do Guarujá, lá da prainha, daquela comunidade que ocupa uma área que ela pode ser realocada, removida e ali servir também para atender o setor portuário, novos terminais, enfim, isso vai gerar economia e vai gerar emprego. Então, eu sou a favor de um debate mais aprofundado para a gente valorizar as vantagens.